Zé Antônio conosco, na Igreja Batista de Viradouro, nosso pastor, né? Continua sendo meu pastor, e é uma alegria muito grande tê-lo conosco nesta noite, para trazer o recado do Senhor. E nós temos uma gratidão muito grande pela Igreja de Viradouro, ele sabe disso, e a igreja também sabe, porque nós estivemos lá por acho que mais de 20 anos, né? E o pastor Zé Antônio foi pastor nosso por muito tempo, e continua sendo, amém? Fica à vontade, pastor. Celso, é eu que agradeço, né, a oportunidade que vocês estão me dando para poder, nesta noite, compartilhar com vocês a palavra de Deus. E a Reviva, eu acredito que deve ser uma das netas, bisnetas, né, se for pensar da maneira como tudo começou, né? Primeira Igreja Batista de Bebedouro, e aí foi se estendendo, Jardim Progresso, depois Nova Aliança, hoje Reviva, né? Então, todo esse caminho que a gente trilhou para chegar até aqui. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela família Simões, né, que nós pastoreamos durante muito tempo, né? Lembrando desde do Zé Augusto, né? Saudoso, que eu conheci e ouvi as suas pregações algumas vezes. Então, desde aquela época, a gente tem uma afinidade com essa família e com outros irmãos também no decorrer do tempo. Então, é uma alegria muito grande de poder estar com vocês nesta noite, compartilhando a palavra de Deus. E o texto que eu escolhi para trazer aos irmãos nesta noite se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 16 até o 17. Portanto, 2 versículos. Esperar que você encontre pelo menos esta primeira referência, depois eu não garanto que vou ficar esperando você encontrar. Mas pelo menos essa, Hebreus 12, 16 a 17, que diz assim: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por causa de uma refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Eu estou lendo na NVI, eu estou adotando essa versão, não é porque eu gosto, é que é uma linguagem mais atual e traz assim uma melhor compreensão daqueles irmãos e principalmente os crentes mais novos que estão vindo para as nossas igrejas. Quero dizer para você inicialmente que Esaú foi um dos filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Por ter nascido primeiro, ele tinha o que nós chamamos na Bíblia de direito de primogenitura, de acordo com as tradições e as leis judaicas. A primogenitura era uma bênção que os pais passavam para o filho primogênito, o filho mais velho. Com a morte do patriarca da família, este filho mais velho assumia o lugar de pai, tanto no conselho da família, como também na administração dos bens, no cuidado de tudo que aquela família tinha, inclusive servos e servas que eram propriedades daquela família, e ainda este filho primogênito gozava da proteção e do cuidado e da bênção de Deus. Esaú era o primogênito nessa família, e ele se tornou conhecido porque ele desprezou este direito, esta herança que ele tinha de ser o filho mais velho, ao vender esse direito ao seu irmão mais novo, Jacó. Essa história ela é muito conhecida de todos nós, os crentes mais antigos conhecem essa história de cor e salteado. Então nós queremos ver nessa noite como foi a vida de Esaú, quando ele desconsiderou essa bênção de primogenitura.
Embora ele aparentemente tenha se arrependido, mas esse arrependimento veio tarde demais. E as consequências de seus atos, de uma certa forma, foram irreparáveis. Para os filhos de Deus, que somos nós, Esaú se tornou um exemplo negativo, que traz um alerta a mim, a você, a todos os filhos de Deus, que não podemos agir da forma que ele agiu, desconsiderando valores espirituais, porque podemos entrar pelo mesmo caminho dele, de perder não só a bênção de Deus, mas também bênçãos materiais que Deus já providenciou, que está ao nosso alcance pela própria palavra de Deus. Quero falar um pouquinho sobre a sua origem. Em primeiro lugar, ele era filho de pais tementes a Deus. Isaac e Rebeca eram gente de Deus. Capítulo 25 de Gênesis, a partir do versículo 21, fala que Isaac, orando ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor então respondeu à sua oração, e Rebeca engravidou. E ela engravidou de gêmeos. Você pode verificar no versículo 22 aí do capítulo 25, que os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Então foi consultar o Senhor, e o Senhor então disse: 2 nações estão no seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Naquela época não tinha os ultrassons, tinha que aguardar para saber quem era mesmo. Havia uma promessa de Deus de que tinha 2 crianças do sexo masculino, mas houve a necessidade de aguardar esse nascimento. Mas o que é importante nessas 2 crianças é que eles tinham pais tementes a Deus. Vocês viram no texto como eles tinham um relacionamento com Deus, eles desfrutavam de uma comunhão com o Senhor. E Esaú nasceu nesse ambiente de temor a Deus, e ele bem poderia ter seguido o exemplo de seus pais. Outro ponto aqui: ele também era neto de Abraão, que foi chamado o pai da fé e o amigo de Deus. Ali em Tiago, capítulo 2, 23, fala assim, que cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Olha aí, não só os pais eram tementes a Deus, mas o avô também era um homem tão temente a Deus, que chegou a ser considerado alguém da intimidade com Deus, ou seja, de uma amizade bem íntima com o Senhor. Esse era o seu avô. Ele foi criado também numa família abençoada. É lógico, de tudo que nós vimos até aqui, nós vamos ver que tanto Abraão quanto Isaac eram pessoas devidamente abençoadas por Deus. Um dos textos que fala como essa bênção chegou até eles está no capítulo 25, versículo 11. Fala que depois da morte de Abraão, que já era abençoado de Deus, Deus abençoou também o seu filho Isaac. Isaac morava próximo a Beer, Laai, Roi, ou seja, num lugar claro, onde todo mundo podia perceber que esse homem era um homem diferente, porque sobre ele estava a bênção do Todo-Poderoso. Mais um pontinho aqui: como filho primeiro, ele era herdeiro das promessas. Nós já vimos então que, de acordo com as leis judaicas, esse filho tinha direitos e privilégios maiores do que os outros filhos, e a primogenitura incluía heranças materiais, heranças espirituais, uma posição de destaque diante de Deus, recebendo bênçãos e privilégios do Senhor. Este filho era o filho que Deus vinha e se mostrava a ele. Através desse filho, Deus se revelava àquela família. Essa era
a posição que Esaú tinha, uma posição favorável, tanto diante dos homens como diante de Deus. Ele tinha um lar e uma família que servia a Deus, que era abençoada por Deus. E aqui eu quero dar uma paradinha para fazer a seguinte questão: quantos filhos de crentes que têm uma família ajustada, uma família abençoada, mas que preferem seguir os padrões deste mundo, assim como Esaú seguiu? Um dos exemplos que nós temos na Bíblia é o exemplo do filho pródigo, que você está cansado de ouvir, né? Tinha tudo na casa do pai, de repente ele se revolta contra o pai, prefere buscar coisas no mundo, e lá, numa linguagem popular, ele quebra a cara e tem que voltar novamente para o seu lar, de uma certa forma, humilhado, arrependido de tudo quanto ele fez lá fora. Às vezes, muitos filhos de crentes precisam ter esse mesmo caminho do filho pródigo para saber que o lugar dele é na casa do Pai, o lugar dele é estar debaixo do cuidado de Deus. Segundo ponto da nossa palavra nessa noite: suas escolhas. Primeiro, ele escolheu viver seus próprios prazeres, desprezando as bênçãos de Deus. No capítulo 25 de Gênesis, versículos 31 em diante, fala assim: respondeu Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me serve, ou de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com um ensopado de lentilhas. Ele bebeu e comeu, levantou-se e se foi. Veja o que diz o texto agora: assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Seu grande erro foi colocar à venda a sua mais preciosa virtude, a sua mais preciosa herança. Às vezes nós vendemos por nada aquilo de bom que nós temos, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Segundo ponto aqui, desse ponto maior: ele considerou a bênção de Deus como sendo de valor secundário, de valor insignificante. Tanto é que ele disse assim para o seu irmão: estou quase morrendo de fome. De que me vale esse direito? O que adianta esse direito para mim? Eu quero é comida, eu quero me alimentar, eu quero saciar a minha fome. Irmãos, é muito triste quando nós observamos crentes, irmãos nossos, trocando os valores do reino de Deus por coisas passageiras, por coisas insignificantes. Se nós quisermos gozar o favor de Deus, nós devemos colocar sempre em primeiro lugar os valores do reino, a justiça do reino. Foi isso que Jesus disse, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando nós optamos pelo reino, quando nós optamos pelos valores da palavra de Deus, pelos valores de Deus, com certeza Deus vai suprir tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, e nós vamos ser bem-aventurados na terra. Muitos não conseguem perceber que os valores mundanos são efêmeros e são passageiros. João, na sua carta, já bem velhinho, já quase na hora de passar dessa para melhor, né? Como a gente costuma dizer, ele fala assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele sabia que a sua vida estava no final, mas ele iria permanecer para sempre, porque ele tinha Deus. Irmãos, por mais que tenhamos uma vida longa na terra, ela vai passar. O que nós conseguirmos ajuntar aqui, vai ficar aqui. Lembra aquele rico insensato? Quando ele terminou a colheita, quando ele armazenou tudo que ele tinha naqueles celeiros maiores, naquela noite, ele ouviu a voz: insensato, esta noite pedirão a tua alma, e você vai ficar com o que você preparou? Ou o que vai servir aquilo que você ajuntou até agora?
Nós tivemos um exemplo aí há poucos dias de um ganhador da loteria, né? Ganhou quase 60 milhões. Isso é dinheiro que dá para você viver 10 vidas da vida que você vive hoje, ou mais ainda. De repente ele foi assassinado. Não chegava a 50 anos. Ele achava que ele ia viver provavelmente com esse dinheiro até os 80, 90, de forma regalada, esplendidamente. De repente a sua vida foi ceifada. E aquilo que ele ajuntou, diz que não vai ficar nem para o irmão, parece que o irmão está por detrás da morte dele. E de acordo com princípios judiciais, se a pessoa estiver envolvida na morte de um familiar, a herança daquele familiar, ela vai ficar para o Estado e não para aquela pessoa que está envolvida. Eu não sei se é isso que a justiça está interpretando. Outra coisa, suas escolhas trouxeram grandes desgostos a seus pais. É interessante o texto que eu vou ler agora, de 26, 34 a 35. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, e o Itita, e também Basemate, filha de Elon, o Itita. Presta atenção agora. Elas amarguraram a vida de Isaque e Rebeca. Que noras, hein? Que noras. Esaú se casou com essas duas mulheres ao mesmo tempo que foram a tristeza dos seus pais. Normalmente, filhos desobedientes deixam para trás um rastro de amargura, de mágoas, de ressentimentos que atingem todos os familiares. Eu estou cansado de ver na televisão mães procurando seus filhos lá na Cracolândia, filhos que por causa das drogas deixaram as suas casas, foram viver como mendigos na rua, como farrapentos, num lugar nojento e sujo, quando poderiam estar nas suas casas, tendo o melhor. Amargura para a família, amargura para os pais. É o que aconteceu com a vida desse homem. E o último ponto da nossa palavra: seu arrependimento chegou tarde demais. Ele despertou apenas quando percebeu que tinha perdido a sua bênção. Versículo 33 de Gênesis 27 fala assim: profundamente abalado. O que adiantou ficar profundamente abalado agora? Aliás, profundamente abalado Isaque, né? Mas ele estava muito aborrecido. Ele chegou e pergunta ao seu pai: o que aconteceu? Eu apanhei uma caça e trouxe para o Senhor. E Isaque então disse: eu acabei de comer a caça e já abençoei. Como? Nós sabemos que Jacó, ele fez uma trapaça aqui, né? Mas essa trapaça, até certo ponto, era legítima, porque ele tinha comprado dinheiro de primogenitura. Se o outro vendeu por brincadeira, não importa, ele tinha comprado, ele tinha esse direito. E o outro não estava querendo agora ceder o direito que ele havia comprado. E ele então precisou armar, de uma forma ilegal, mas precisou armar essa trapaça para que aquele direito chegasse até ele. Normalmente há um custo para aqueles que seguem seus próprios caminhos, desprezando as coisas de Deus. Tem um escritor chamado Robert Louis Stevenson. Ele diz assim, num texto que ele coloca num de seus livros: todo mundo, cedo ou tarde, terá que se assentar para o banquete das consequências. Isso vai acontecer, sejam elas boas ou ruins. Nós vamos ter que sentar e dizer: vou colher agora. Mais um ponto aqui: seu comportamento foi semelhante às 10 virgens nécias que, ao procurar a bênção, era tarde demais. Ele pede ao pai: pai, me dá uma bênção para mim também. Ali nos versículos 38 ao 40, abençoe-me. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai então lhe respondeu: sua habitação será longe das terras férteis,
distante do orvalho que desce do céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. As consequências de seus atos seriam o que, de acordo com esse texto? Esterilidade nas suas terras não seriam produtivas. Ele iria atrair inimigos, que teria que se defender a qualquer custo com a sua espada. Sua vida não teria mais paz. E o pior, ao invés de ser administrador dos bens do seu pai, seu irmão o servir, ele iria servir a seu irmão. Ou seja, ele trocou de posição. Seu arrependimento foi falso, visto que depois do que aconteceu, ele queria inclusive assassinar o próprio irmão. Você pode verificar o versículo 41, que ele, movido de grande rancor contra Jacó, disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Nós temos aqui um tipo de crente que entra por caminhos errados e depois quer culpar os outros. Você já não viu isso? Né? É fácil culpar o outro por aquilo que eu fiz de errado. É mais fácil, né? Tem até um escritor que fala assim: se não fosse os outros, né? Em quem que a gente ia jogar a culpa? E é interessante que essa síndrome, ela começa lá no Éden. Lembra, quando Deus chama Adão, ele fala: olha, foi a mulher. Deus chama a mulher fala: foi a cobra. Então sempre a gente quer jogar a culpa no outro, né? Não foi ele que desprezou o que ele tinha de bom, mas foi o irmão culpado. Agora eu tenho que matar o irmão, porque ele que, se eu estou na pior, é culpa de Jacó, não é culpa minha não. Irmãos, a sua falta de arrependimento, ela se tornou um exemplo de infidelidade a Deus e de extrema carnalidade. Agora eu volto ao texto inicial, já indo um pouco já para o final da nossa palavra dessa noite. Então, o texto inicial, lembra? Diz assim: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esse texto chama Esaú de imoral, e a palavra grega que aparece aqui na língua original é a palavra pornô, onde tem pornografia, que significa um prostituto, um fornicador, um adúltero. Ele foi chamado de adúltero, espiritualmente falando. E ele foi ainda chamado de profano. Temos uma palavra grega interessante aqui que significa contrário ao que é sagrado, mundano. Ou seja, a valorização dos prazeres mundanos, os caminhos que ele entrou e que ele trilhou dali para frente. Realmente andaram na contramão dos princípios do reino de Deus, e certamente isso tornou imoral, isso tornou profano o que tem acontecido com muita gente no meio evangélico. Eu tenho me assustado, irmãos. Nós estamos vivendo aí uma política que a gente tem, pelo menos aqueles que estão ligados, têm estado com uma preocupação muito grande do que pode acontecer. Mas eu tenho me perguntado: Deus, será um juízo do Senhor na nossa nação? Eu estava vendo algumas estatísticas hoje no meio evangélico. O índice de divórcios é maior do que nos mundanos. Se separa mais no meio crente do que lá fora. Pastores se recasando, largando as suas mulheres para se casar com moças mais novas da igreja. Engraçado que eles não casam com mulheres na idade das deles, sempre procuram umas 30 anos mais novas, né? Tem uma denominação aqui no Brasil que alterou até o estatuto por causa disso, porque os líderes da denominação já estão com outras mulheres.
Até então o divórcio era proibido de acordo com o estatuto, mas como continuar com o estatuto proibindo divórcio, se agora os líderes da denominação estão se recasando? O Brasil é um país evangélico, o Brasil é do Senhor Jesus. Irmãos, isso é uma falácia muito grande. O Brasil não é do Senhor Jesus. Nós temos um meio evangélico corrompido, e queira Deus que não esteja chegando o julgamento da nossa nação, irmãos. Vocês acham que os judeus queriam a Síria invadindo lá para vazar com espada ventres e mulheres grávidas, matando mãe e criança? Vocês acham que os judeus queriam que Babilônia entrasse em Israel, escalpelasse os judeus, tirando a pele viva deles, como eles faziam naquela época? Mas Deus permitiu, porque a nação caminhava de maneira errada na presença de Deus. Veio o juízo de Deus, e quando o juízo vem, sofre todo mundo. Daniel, seus amigos, embora fossem fiéis a Deus, foram para a Babilônia também. Sofreram na Babilônia. Foram humilhados. Os verdadeiros, por causa dos maus, muitas vezes são humilhados. Eu tenho pensado o seguinte, até hoje, orando pela manhã, Deus colocou no meu coração aquele texto: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Até publiquei o texto na internet, porque é tempo de humilhação, não é tempo de alçar a voz, de gritar, de achar que não, é tempo de humilhação. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque em tempo oportuno Ele vai nos exaltar. Isso foi um pouquinho de desabafo do meu coração, mas eu quero terminar agora mostrando para vocês como terminou Esaú. Ele foi patriarca da nação edonita, de Edom. Os edonitas, eles foram um povo muito esperto no Antigo Testamento. Eles habitavam nas cavernas das montanhas, e eles eram como que piratas no deserto. Quando passavam as caravanas por onde eles habitavam, eles desciam das montanhas, roubavam, matavam, fugiam, entravam nos buracos. E eles tinham uma técnica para escalar a montanha, que os inimigos não podiam chegar lá. Eram os edonitas, descendentes de Esaú. Na época do êxodo israelita, eles não permitiram que Israel passasse pelas suas terras. Não somente isso, mas também perseguiram Israel, indo nas costas de Israel, matando muitos judeus. Mas Deus veio trazer juízo. Se você olhar, eles foram punidos pelo Senhor. Não sabemos ao certo quando eles foram destruídos totalmente, mas na época de Malaquias, o profeta que viveu por volta do ano 500 a 400 a.C., a nação já estava totalmente arrasada. Ali em Malaquias fala assim: rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras da sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem reconstruir, mas eu vou demolir. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Esse foi o fim de Esaú e da descendência de Esaú. Diz a história que por volta do ano 312 a.C., na época do Império Grego, os árabes tomaram as terras edomitas e expulsaram os últimos sobreviventes para a Idumeia ao norte. E no Novo Testamento havia um único representante conhecido dessa raça, que foi o Herodes. Lembra que Herodes era o edomita, né? Porque ele vem de Edom. Mas já não existia mais povo, já não existia mais nação, existiam alguns espalhados desse povo que foi descendente de Esaú. Então que Deus possa nos abençoar na palavra dessa noite. Coloca a sua vida diante do Senhor, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer. A tua palavra é instrutiva.
Nós vimos no exemplo de Esaú, Pai, algo que nós não podemos de forma alguma fazer para nós, ou trazer para nós. Que este exemplo, Pai, sirva de alerta a cada um de nós, para que possamos buscar o melhor do Senhor, para que possamos, Pai, receber aquilo que nós temos por direito de herança. Jamais, ó Deus, negligenciarmos, ó Deus, os princípios da Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, receber tudo o que temos direito da parte do Senhor. Ele tinha direitos, ó Deus, direitos que ninguém poderia roubar dele, mas ele desprezou, ó Deus, por amor às coisas mundanas, por amor, ó Deus, àquilo que não presta. Que nós também possamos, Pai, perder o amor pelas coisas deste mundo e amar, ó Deus, as coisas do Senhor, amar a Tua palavra, amar o Teu povo, amar a Tua casa, amar, ó Deus, os princípios que o Senhor nos tem dado a cada dia, a cada manhã pela Tua palavra, Pai. Abençoa o Teu povo aqui, meu Deus. Abençoa a liderança da Tua igreja. Abençoa o pastor. Abençoa os irmãos que estão auxiliando o ministério pastoral. Abençoa, meu Deus, o grupo de louvor. Ó Deus, aqueles que trabalham, ó Deus, na administração, ó Deus, da Tua igreja. Que a bênção do Senhor a cada dia, a cada manhã, esteja sobre esse lugar e sobre cada um dos Teus filhos. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Celso. Nós vamos cantar mais um cântico. Você pode se colocar em pé mais um pouquinho. Vamos adorar o Senhor. Que nesta noite Ele possa estar quebrantando o nosso coração, e que nós possamos estar colocando em primeiro lugar o reino do Senhor. Me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Esse aqui é a minha vida, usa-me, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
que a minha vida usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Que o Senhor possa achar em cada um de nós alguém que Ele possa usar, e para a glória e honra do seu nome. Nós queremos fazer alguns avisos à igreja. Em primeiro lugar, que o pastor Daniel se encontra num curso, se não me engano, em Águas de Lindóia, né? Fazendo um curso do Palavra da Vida, se preparando melhor para estar conosco a cada dia. Então, nós comunicamos aos irmãos que no próximo domingo, o pastor Daniel já estará conosco, para a glória do Senhor. E temos alguns avisos. A IBD, domingo às 9h30, está sendo uma bênção, os estudos que o pastor tem feito. Você é nosso convidado especial, você que está na live, venha, que a escola dominical realmente é aquela escola que dá a base, né? Que nos sustenta, que nos faz aprender mais da palavra do Senhor, e onde nós temos liberdade de fazer perguntas, trocarmos ideias. Então tem sido uma bênção realmente a escola bíblica dominical. No domingo à noite, o nosso culto de celebração, e teremos a ceia do Senhor no próximo domingo. Você também deverá trazer no domingo da ceia, no próximo domingo, as primícias, né? Aquilo que você tem separado para as cestas básicas da igreja, para atender as pessoas que estão precisando de uma cesta básica. Se você ainda não tirou o papelzinho ainda daquele que você deve trazer, você pode procurar a Berenice, e ela estará dando para você o papel. Lembramos, irmãos, que estamos orando pela nossa nação. O pastor comentou aqui rapidamente, né? Que Deus tenha misericórdia, que não seja juízo, mas que nós possamos ver a bênção do Senhor, né? Nessa eleição, que Deus possa tomar conta dessa eleição. E também pelas famílias da igreja também estamos orando, né? Pela família, a família do nosso irmão Anderson e da Leide, né, que receberam o pão da comunhão. Você não se esqueça de orar por eles também. Durante todo este mês, até próximo domingo, nós estamos orando por esta família, que Deus possa estar abençoando os irmãos Anderson e a irmã Leide. Irmãos, eram esses os assuntos. Queremos agradecer de uma maneira especial ao pastor Zé Antônio e família, né, tirando a Miriam, né, mas a Miriam não esteve presente hoje, mas a esposa do pastor, o pastor Zé Antônio, sempre é um privilégio, uma grande alegria tê-los conosco. E leve a nossa igreja lá em Viradouro o nosso abraço fraternal, o abraço da Igreja Batista Reviva. Vamos colocar de pé. Eu gostaria que o pastor Zé Antônio tivesse vindo fazer essa oração final. Nós estamos encerrando o nosso culto desta maneira. Mas o culto continua na sua casa, certo, irmão? Você falou nessa manhã. É nessa noite, né, Celso? Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, pelo culto dessa noite, por tudo quanto aconteceu aqui. Eu creio que a presença do Senhor, desde a abertura deste culto até agora, esteve nesse lugar, pela promessa da tua palavra. Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, este povo, abençoe de maneira especial, com crescimento, tanto, ó Deus, em número, como em espiritualidade, que nós possamos ver essa igreja, Deus, como sendo uma agência do reino do Senhor aqui nesta cidade, Pai. Isso vai alegrar o nosso coração, que o teu povo seja um povo abençoado, traga a unidade, ó Deus, a unidade do teu Espírito no seio desta igreja, livre de toda e qualquer contenda, de toda e qualquer divisão, qualquer coisa que venha, ó Deus, atrapalhar o andamento do teu povo, que o Senhor esteja abençoando, dando maturidade. Nós abençoamos o teu povo nesta noite, Pai, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por estar conosco. Esperamos você no próximo culto. Acompanhe nossas redes sociais. Até mais, e que Deus o abençoe.